Nessa aula eu vou criar uma interface base com o ngContent. Para isso eu vou vir aqui no meu projeto, vou gerar um novo componente. Então aqui na minha pasta de componente eu vou gerar um novo componente chamado Base UI. Vou digitar aqui o skip tests e pressionar o Enter. Beleza, então ele já gerou aqui os 3 arquivos de um componente. Voltando aqui, eu tenho aqui a minha Base UI. Bom, e essa minha Base UI, basicamente, eu vou definir um padrão de tamanho de tela. Então, aqui, independente do meu componente que estiver exibindo aqui em tela, eu quero que o meu componente seja exibido em uma área que tenha um parágrafo. Perceba que o número 1 e o botão aqui está muito colado aqui na minha tela, do lado esquerdo. Eu também quero que ele tenha uma pequena curva. Com o Base UI, que é o componente base para a minha interface, essa estilização será fixa, independente da tela que o usuário estiver. Então eu posso utilizar o ngContent para passar qualquer conteúdo para dentro desse meu novo componente, Base UI, e ele exibir dessa forma, com o parágrafo aqui em volta, com uma sombra. Então para isso eu vou escrever aqui na minha Base UI um ngContent. E em volta desse ngContent, que é o conteúdo que eu vou receber aqui na minha Base UI, eu vou definir uma div. Então eu vou definir uma div aqui, eu vou recortar isso daqui, criar uma div e colocar o ngContent dentro dessa minha div. Nessa minha div eu vou definir algumas classes do Bootstrap. Bom, e uma delas é o Shadow, que eu vou definir aqui uma sombra. E também eu vou definir uma margem de 3. E também o meu conteúdo ele vai ter uma borda rounded, que é uma curva nas pontas. Então vou colocar aqui rounded. Feito isso, salvei e nada vai acontecer, porque eu ainda não estou utilizando a minha Base UI. E como eu gostaria de que essa configuração que eu acabei de fazer aqui na minha div se aplicasse em qualquer tela que estiver sendo exibida aqui, eu vou chamar minha Base UI aqui no meu app. Então eu vou vir aqui no HTML do app, eu vou apagar aqui o meu app home e aqui eu vou chamar a minha Base UI. Como que eu passo o conteúdo para dentro aqui da minha Base UI? Como eu estou utilizando o ngContent ele recebe o valor aqui dentro da minha tag, entre a tag de abertura e fechamento, aqui dentro. Então eu vou passar o meu componente home. Só uma correção aqui, faltou app-base UI, agora sim. E a mesma coisa aqui embaixo. Então eu vou salvar, vamos ver o resultado. Ele aplicou aqui a minha Base UI, é essa daqui. Perceba que ele já está aplicando aqui as curvas que eu defini lá na minha classe, a sombra. E dentro da minha Base UI, ele colocou o meu componente home, que tem esse número 1 e o botão. Estou interrompendo a sua aula rapidamente para dar um recado. Se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo desse curso, como por exemplo, projeto prático, empréstimo de livros, onde eu disponibilizo uma API para você desenvolver o front-end em Angular. Publicação do projeto prático usando o serviço da AWS. E além disso, acesso antecipado a todos os vídeos que eu vou publicar aqui no canal. Então aqui você já tem todos os vídeos disponíveis para você assistir. E eu vou entrar aqui no projeto prático só para vocês verem como que é. Eu tenho aqui mais de 60 aulas para você colocar em prática esse projeto prático de empréstimo de livros. Vou deixar o link aqui na descrição, então dá uma olhada se você quer ter acesso ao conteúdo exclusivo e também não quer ficar aguardando novos vídeos sobre Angular aqui do canal e já quer ter acesso a tudo de uma vez. Link aqui na descrição. Eu vou fazer mais alguns ajustes, então eu vou voltar aqui, eu vou aplicar um padding porque ele está muito colado, o número 1 e o botão está muito colado aqui na minha borda da minha Base UI. Então aqui na minha Base UI do HTML, eu vou aplicar aqui um padding de 2 no espaçamento. E agora voltando, ele já tem esse pequeno espaçamento aqui de 2, que é do Bootstrap. E agora com essa Base UI, independente do componente que eu for passar aqui no meu app, perceba aqui que eu tenho aqui home, mas eu posso ter outro componente aqui.
ele vai seguir esse padrão, a curvatura e também com essa sombra. E é claro, com o espaçamento que eu acabei de definir aqui no pad. Essa Base UI vai ser bastante útil quando a gente for começar a utilizar rotas. Quando o usuário acessar qualquer página, a página vai ser exibida dentro aqui do Base UI. Então é dessa forma que você utiliza o ngContent em um componente. Bom, eu vou demonstrar aqui passando outro componente lá para minha Base UI. Então eu vou voltar a pasta aqui, vou acessar minha pasta Pages e eu vou gerar um novo componente. Eu vou chamar esse componente aqui de Users, como se fosse uma página de usuários. Vou digitar aqui Skip Tests. Eu vou gerar esse novo componente, que vai ser uma página. Então, voltando aqui, eu vou chamar esse meu novo componente aqui do meu app. Eu vou apagar aqui o meu home. Eu vou chamar esse outro componente, que é o App Users. Tá aqui. Vou salvar. Então, agora, o meu componente Users, ele está sendo exibido dentro da minha Base UI. Bom, então, recapitulando. Todo o conteúdo que o meu Base UI receber entre as tags do componente em si, o meu ngContent vai assumir todo esse conteúdo recebido aqui no meu componente.